Nesta semana vamos estudar sobre a lei de Deus como sendo nosso professor. Antes eu quero que o amigo ouvinte tenha em mente que a nossa salvação não depende da lei, mas única e exclusivamente da graça de Cristo. Para nós entendermos devidamente a doutrina da lei, nós não podemos estudar a lei a parte da doutrina da justificação pela fé. Em Gálatas 3:21, Paulo escreveu o seguinte: se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Paulo, argumentando com os Gálatas, que estavam seguindo por um caminho legalista, ele disse que se a lei de Deus pudesse nos dar vida, então a justiça não viria de Cristo, mas viria da lei. E deste modo, seria desnecessário Cristo morrer na cruz. O próprio fato de Cristo morrer na cruz é uma prova, primeiro, de que a lei é eterna, porque ele está pagando por uma penalidade, por uma transgressão que é nossa, e também a morte de Cristo na cruz comprova que você e eu não podemos receber vida através da lei de Deus. Por quê? Porque uma das funções dela é condenar o pecador para que o pecador sinta a necessidade da graça. Agora, mesmo que a lei não possa produzir vida eterna em nós, a lei ela pode nos dar uma orientação para a nossa vida. Ela pode, por exemplo, nos mostrar qual é o caminho certo a seguirmos, para que tenhamos menos problemas e para que tenhamos mais felicidade. O propósito da lei não é servir como meio de salvação, mas é revelar o caráter amoroso e justo de Deus e também o Espírito Santo no processo de santificação. Ele tem o propósito de imprimir os princípios morais da lei de Deus no interior do ser humano. Porque Hebreus 8, verso 10 diz que no novo pacto, neste novo sistema pedagógico de ensinar a salvação, a lei seria impressa, escrita na mente e no coração do ser humano. A lei pode servir como um professor, porque quando contemplamos a lei nos ensina que não podemos nos salvarmos a nós mesmos. A lei nos mostra que não podemos encontrar justificação nela mesma. A lei serve como um professor que nos direciona para o Salvador Jesus Cristo. A lei serve como um espelho, como diz Romanos 3:20, porque mostra a nossa condição pecaminosa para que possamos nos achegarmos a Cristo e recebermos dele o perdão. Mas a lei de Deus, ela não pode ser abolida, porque seria a mesma coisa que abolirmos o caráter de Deus. A lei é uma expressão do caráter do seu legislador. E se Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Precisamos compreender esse assunto de uma forma bíblica. A Bíblia nos apresenta uma compreensão equilibrada. E se nós entendermos o papel da lei e não colocarmos a lei no lugar errado, ou seja, no lugar de Cristo como Salvador, com certeza a lei será uma bênção para a nossa educação, para a nossa transformação, a fim de que nos pareçamos cada vez mais com Jesus, como é o propósito de Deus em Romanos 8:29. Então vai ser muito importante, ao longo desta semana, estudarmos sobre esse assunto, para que possamos aprender a termos uma compreensão correta do que significa a lei. Outro aspecto que eu queria repartir com você diz respeito a amar e temer a Deus. A lei de Deus, ou seja, a Torá, que inclui também os 10 mandamentos, constantemente nos convida a obedecermos como uma forma de expressarmos nosso temor e amor a Deus. Perceba que a lei não tem um meio de salvação nem na Torá e nem no Novo Testamento. Quando nós obedecemos a Deus,
nós estamos demonstrando que temos fé de que os planos e as orientações dele para a nossa vida são as melhores. E o propósito de Deus era que o povo de Israel ensinasse esses princípios aos seus filhos. Por exemplo, em Deuteronômio 31, 10 em diante é dito o seguinte: ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o Senhor. Para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então, nesse texto nós vemos que Deus pede para que os pais aprendam sobre a lei, sobre a Torá, sobre os escritos de Moisés, e isso inclui o Decálogo, obviamente, e havia uma orientação, para que a cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, no ano da remissão, todos os israelitas, de todas as idades, e até os não israelitas que viviam entre eles, deveriam se ajuntar, para que pudessem ouvir a lei, aprender e aprenderem a temer a Deus, que na linguagem bíblica significa respeitá-lo. 2 coisas vemos neste caso. Primeiro, que a lei nos ensina a respeitarmos a Deus. Segundo, devemos transmitir esses ensinamentos para os nossos filhos, para as gerações futuras. Aprender a respeitar a Deus através da compreensão correta de Deus, da Bíblia e da lei é muito importante para que possamos ter uma relação melhor com Ele. E nós não aprendemos a respeitar a Deus de uma hora para outra. O processo de transformação em nós leva a vida toda. Então você aprende, é um processo, envolve um processo de santificação, o aprender a respeitar, conhecer a Deus e obedecê-lo. E lembre-se que neste processo, que chamamos de santificação, você nunca obterá um diploma de formação, porque você terá sempre ao longo da vida algo a melhorar. Somente na glorificação, quando a natureza pecaminosa for tirada de dentro de nós, aí sim nós não teremos mais necessidade de melhorarmos, de crescermos em relação à moral, em relação ao abandono do pecado. Vamos ter outras formas de crescimento em outras áreas da vida. E amanhã nós vamos estudar sobre a lei como uma testemunha contra o povo de Israel. E isso vai trazer uma lição muito importante também para os nossos dias. Se você ainda não se inscreveu, você não pode ficar de fora da jornada sobre adolescência que eu farei de 12 a 14 de outubro deste mês. Então é importante que você acesse o link na descrição deste áudio para que você não perca a sua vaga e possa receber o link de acesso a esta jornada. Vai ser muito importante. Eu vou ensinar coisas muito especiais para você que é pai, para você que é mãe, para você que é adolescente ou pré-adolescente. E depois, durante a jornada, eu vou falar de um curso onde eu pretendo ser o seu professor ao longo de 18 videoaulas para ensinar o seu adolescente a mudar de vida e a viver a adolescência dentro dos caminhos de Deus, com sucesso, com uma base de saúde mental e emocional que possa prover sucesso a ele na vida futura. Então se inscreva, vai ser uma honra para mim ter a você participando também desta jornada sobre a adolescência. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.